Tcharam! Olá pessoal, tudo bem? Olha só, estamos em mais uma aula de geografia. Geografia, tudo bem com você? Tudo chévere, como diz nossos coleguinhas venezuelanos. Como estás? Muito bem, mas não é aula de espanhol. That's okay? Nem de inglês, é geografia. Aqui é o professor Fernando e nós vamos falar um pouquinho sobre a aula de geografia de hoje, tá? Eu quero dar uma aulinha hoje falando sobre esse território aí. Sabe o que é esse território aí? É o quinto maior país em extensão. É um dos países mais populosos do planeta Terra. Estamos chegando em torno de 211 milhões de habitantes. É muita gente, gente. É isso aí mesmo. Com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Um país maravilhoso, riquíssimo, riquíssimo em vegetação, clima, em população, em cultura, em tudo. E nós vamos falar só um pouquinho hoje de geografia, para a gente ter uma ideia mais ou menos do que é o nosso território, o território físico, as questões físicas, né? O que é a geografia física? A geografia física é aquela geografia que estuda a questões relevo, vegetação, clima, e tudo mais, mapa físico, né, território, né, enfim, muitas coisas a gente discute na geografia física. E esse território aí, ó, você olhando aí esse mapa do Brasil, vamos dar uma volta aqui, ó, estamos dando uma volta aqui, ó, tá vendo? Tô dando em volta aqui do território brasileiro. É um país com 26 estados e um distrito federal, ou seja, é um país grandíssimo. Imagina o tanto de cultura que tem no nosso país. Nosso país tem nordestino, tem sulista, tem nortista, tem Mato Grossense, tem Santa Catarinense, tem de tudo mesmo. Fora os imigrantes que vêm de fora, tem muitos imigrantes. Olha só, o Brasil, aqui ó, nesse lado aqui onde nós estamos, onde eu estou, aqui ó, é tudo preenchido de países latinos, né? A maioria países latinos, né? Nós temos muitos vizinhos, então é uma porta de entrada para nós aprendermos o espanhol. Tu hablas espanhol? Me gusta falar espanhol, me gusta. Então é muito bom você aprender espanhol, tá? Mas falando sobre o nosso território, olha lá, no território do Brasil. Aqui nós vamos falar então sobre a divisão do território brasileiro. Um Brasil tão grande, ele necessitou, a partir de 1964 por aí, o governo desenvolveu o meio de desenvolver a distribuição regional do nosso território, né? Existem várias formas de distribuição, mas nós mais utilizamos aqui geograficamente, nos estudos na escola tal, as 5 regiões brasileiras, né? Quais são as regiões brasileiras? Bem aí na legenda, aqui ó, legenda, ó, quais são? Nós temos aqui o norte, o nordeste, o centro-oeste, o sudeste, o sul, né? O sul aí de amarelo, a cor amarela aí compreende a região sul, né? A cor vermelha, o sudeste, a cor azul, o nordeste e a cor verde, o norte. E nós temos o rosa aí que compreende aí o centro-oeste, que nós somos do centro-oeste, não vai esquecer, hein? Você não pode esquecer disso, meu querido, você não pode esquecer disso. Você pertence então ao centro-oeste. Ótima região, né? Você gosta de morar aqui? Eu amo morar na região centro-oeste, especificamente em Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, tá? Nós somos de Campo Grande, hein? Você é de Campo Grande? Você nasceu em Campo Grande? Eu não nasci no Campo Grande, eu nasci em Rondonópolis, no Mato Grosso, em 1984. Sou novinho, não sou velho não. Mas falando sobre o nosso território, essa imensidão espacial, nosso país é considerado um país continente, ou seja, é um país com uma grande extensão. Ele é grande, ele é o quinto maior país em extensão. Primeiro nós temos lá, nós temos a China, perdão, nós temos a Rússia, nós temos a China, nós temos o Canadá, nós temos os Estados Unidos, aí depois nós temos o Brasil. Então são países continentes. Só a Rússia tem mais de 8 fusos horários, para você ter noção. Mas o bom do nosso país, que diferentemente dos outros países, que nós podemos aproveitar cada extremidade do nosso país. Por quê? Não neva muito, né? Tem alguns pontos, por exemplo, no sul aqui, ó, no sul, por exemplo. Nós estamos no sul. Aqui neva,
Aqui muda a temperatura, diferentemente daqui do norte, ó. Apesar de não nevar, chove muito no norte. Chove pra caramba. E aí, o que acontece? Até inundações acontecem. Fora isso, a vegetação é tão imensa, então não se aproveita todo o território do norte por conta da vegetação que é imensa. E o norte é imenso. Apesar de que o norte, além da população, nós temos populações indígenas, né? É bem, assim, distintas populações que existem dentro do norte por conta de várias etnias indígenas que existem lá, né? E é isso, mas é povo brasileiro, né? Nosso país compreende a mais de 180 tribos indígenas, dialetos. É muita gente, é muito, é cerca de 180, beleza? Voltando no nosso país, falando desse território imenso, nós vamos lembrar então um pouco do bioma do Brasil. O Brasil apresenta biomas riquíssimos, né? Nós temos o bioma da Amazônia, da Caatinga, bioma do Cerrado, bioma da Mata Atlântica, biomas do Pampas, biomas do Pantanal, né? O complexo do Pantanal que pertence parte nossa e parte lá do Mato Grosso, do estado do Mato Grosso, né? A parte do Mato Grosso do Sul e parte do estado do Mato Grosso, tá, gente? Então, o complexo do Pantanal, complexo porque tem vegetações, inúmeras espécimes, inúmeras riquezas que existem de flora e de fauna no nosso Pantanal. Assim também na Amazônia, em outros biomas que existem aí, né? O bioma ele é muito influenciado também pela formação de relevo, né? Existem duas principais formações de relevo que nós vamos citar aí, tá? Nós vamos olhar aí as planícies. As planícies são as regiões menos elevadas, né? São regiões onde compreende quase o nível do mar, né? Já os planaltos são as regiões mais elevadas, onde dentro do planalto pode ocorrer cadeias de montanhas, né? Nas planícies existem também montanhas, morros, né? Mas nos planaltos, além da elevação referente ao nível do mar, existem cadeias de montanhas, né? Então é isso. Então nós temos lá a planície amazônica, que é a maior, né? Nós temos a planície costeira, que compreende a faixa litorânea do nosso país, e nós temos o Pantanal ali, né? Falamos em biomas, voltamos lá nos biomas, né? Os biomas são vários, né? São vários biomas, né? Os biomas, nós temos floresta amazônica, mata dos cocais, nós temos a caatinga, nós temos o cerrado, o Pantanal, Mata Atlântica, vegetação litorânea, pampas e mata de araucárias, né? Os pampas, mapas de araucária compreende mais das regiões de clima subtropical, né? A floresta amazônica é de clima equatorial. Mas pera lá, nós vamos chegar lá. Você tá com muita pressa, Fernando. Calma aí, cara. Você tá com muita pressa. Falando de clima, tá aí ó, os climas, ó, gente. Esse aqui são os climas, né? Acompanha lá os climas. Nós temos o clima equatorial, que compreende lá nas regiões onde chove bastante, no norte do Brasil, chove muito, gente. Nós temos lá o clima tropical continental, que é essa faixa verde aí, né? A gente fala assim, o Brasil fica no clima tropical, mas dentro do clima tropical existem subclimas, né? Nós compreendemos entre a zona temperada e a zona intertropical, ou seja, distingue vários climas dentro dessas zonas. Por quê? Pela forma de relevo, dependendo da altitude, né, referente ao nível do mar, dependendo da latitude, considera-se alterações nas mudanças climáticas na Terra. Não é só no Brasil não, na Terra. Então, por isso, essa dinâmica climática que existe no Brasil. Além de ser grande, devido a umas regiões serranas, muda o clima. Devido às regiões litorâneas, muda o clima. Devido às regiões planálticas, também muda o clima. Então nós temos o clima ali equatorial, tropical, continental, semiárido. Olha só, o semiárido é das regiões mais áridas, onde está a caatinga, onde lembra o deserto, né? E o cerrado nosso lembra lá as savanas que existem na África, né? Seria o mesmo. E os pampas lembram as regiões frias, né? Onde as plantas são coníferas, né? Ou seja, estão preparadas lá para cair a neve, enfim. Pessoal, é isso. Opa, ali uma foto minha, eu bonitão. Uma boa aula para nós. Valeu, gente. Obrigado pela sua participação. Tudo de bom. Valeu.